Paz do Senhor, pessoal. Boa tarde. Estamos começando mais uma live dessa quinta-feira e eu gostaria de ler o Salmo 27, versículo 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27, versículo 14. Quando nós lemos o livro de Salmos, que na verdade é um livro de orações, muitas vezes nós vemos o salmista falando sobre isso, sobre esperar no Senhor, sobre confiar no Senhor, saber que o Senhor está agindo, aquela pessoa assim que descansa, que sabe que o Senhor ouve a oração. O salmista muitas vezes diz isso. E na verdade, essas são as nossas orações. Muitas vezes clamamos ao Senhor, muitas vezes o nosso coração pede: Senhor, me ajuda. E em todas, sempre quando nós lemos o Salmo, nós vemos uma palavra de esperança, que nem aqui, ó. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. E então, em todas as situações, em todas as circunstâncias que passamos na nossa vida, que devemos fazer é esperar no Senhor. Saber que o Senhor está conosco, que o Senhor está nos ouvindo e que o Senhor está agindo. Amém? Então, nessa tarde, agora vamos ter um momento de oração e vamos começar o nosso estudo bíblico, estudo do Sermão do Monte. Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença essa tarde. Queremos ouvir a Tua voz. Te pedimos, ó Pai, fala conosco. Tu conheces o nosso coração, Tu conheces a nossa vida, e cada circunstância que passamos, Tu conheces todas, Senhor. Queremos, Pai, te pedir, age no nosso coração, transforma a nossa vida, Senhor. Que o poder do Teu Espírito venha agir em nós e sejamos transformados e edificados no poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quinta-feira, dia de estudarmos a palavra de Deus. Semana passada, a irmã Patrícia, estava estudando a palavra de Deus. Nós sempre vamos nos revezar. Um dia a irmã Patrícia vai estar ministrando, outro dia eu vou estar ministrando, e eu tenho estudado com vocês o Sermão do Monte, Então toda quinta-feira vai ter um estudo bíblico. Nós vamos estar ministrando a palavra de Deus. E creio também que esse tempo de pandemia, embora tenha trazido muitas dificuldades, também tem trazido muitas bênçãos, porque muitas pessoas estão sendo alcançadas pela palavra de Deus. Pessoas, hoje seria o culto de quinta-feira lá na igreja, que nunca iriam num culto de quinta-feira à tarde, estão ouvindo agora a palavra de Deus. Estão sendo ministradas pela palavra de Deus. E isso tem sido uma bênção. E eu gostaria também sempre de pedir para vocês que sempre estejam orando pelos nossos pastores, pelo pastor Osmar, pelo pastor Vladimir, por cada um dos nossos pastores que tem pregado o Evangelho, de maneira especial o pastor Osmar, que sempre estava ministrando no culto de quinta-feira, quando tínhamos o culto presencial, Mas esteja sempre em oração por ele. E eu quero louvar ao Senhor, na verdade, porque Deus tem abençoado grandemente a vida dele. Ele tem sido uma pessoa que tem orado, que tem intercedido, por cada pessoa, por cada irmão. E Deus tem guardado ele com saúde. Eu louvo ao Senhor pela vida dele, pela misericórdia do Senhor na vida do pastor Osmar. E louvo também ao Senhor, pela vida da irmã Patrícia, que está ajudando agora a ministrar a palavra de Deus.
E que cada um de nós também possa estar nesse tempo buscando mais, orando mais e procurando mais aprender a palavra do Senhor, que haja realmente que esse tempo seja um tempo de mudança, não seja só um tempo assim que as pessoas digam, que dificuldade, quando que vai passar tudo isso, que não seja simplesmente assim, que nós possamos parar de Senhor, eu quero buscar mais a tua presença, eu quero estar mais contigo, porque na verdade quem lê as Escrituras, quem lê a palavra de Deus, sabe que todas as coisas que estão acontecendo está escrito na palavra. O Senhor falou, o Senhor Jesus falou que iria acontecer essas coisas. Então, para o cristão, esse acontecimento não é estranho. Nós sofremos, mas esse acontecimento não é estranho para o cristão, que lê a palavra de Deus, que o Senhor Jesus disse que nos últimos dias essas coisas iriam acontecer. Mas os últimos dias do Senhor não são como os nossos últimos dias, né? Nós pensamos, amanhã o Senhor volta. Não sei, pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, porque o tempo é do Senhor. E a própria palavra de Deus diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mas o Senhor nos fala para estarmos sempre vigiando e sempre prontos e sempre atentos, porque o nosso Senhor vai voltar. E o objetivo de cada cristão não é viver para sempre aqui na terra. O nosso objetivo é viver para sempre com o Senhor no céu. É o lar que nos aguarda. Então que possamos entender isso e vamos estudar a palavra de Deus para que possamos viver de acordo com aquilo que o Senhor nos diz. Que cada um de nós seja edificados, porque somos peregrinos e forasteiros e devemos andar como tal, sendo edificados na palavra, fortalecidos na palavra, bebendo da água viva da palavra de Deus. Amém? Então vamos estudar a palavra de Deus, vamos para Mateus, o nosso Mateus capítulo 5, o nosso estudo no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 48. Hoje nós vamos terminar o capítulo 5. Depois, sem ser a semana que vem, a outra, vamos começar o capítulo 6. Como eu disse, o Sermão do Monte são 3 capítulos. O capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. Então, se você tem uma curiosidade de saber tudo o que vai ser pregado, leia o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Capítulo 5 estamos terminando hoje. Na próxima estudo começaremos o capítulo 6. Então, vamos à nossa leitura, a leitura da Palavra de Deus, capítulo 5, versículo 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensas tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, vós sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Essa é a palavra de Deus e hoje nós vamos estudar e meditar nesse texto, que o versículo, o título é, quem tem Bíblia com o título do amor ao próximo, mas o que nos chama a atenção, o que nós vamos ministrar é: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O que quer dizer isso? Por que está escrito isso? E nós vamos ver
como nós temos estudado no capítulo 5, que nós vimos sobre o homicídio, quando o Senhor começa a dizer, ouviste que foi dito, eu porém vos digo. Nós vimos sobre o adultério, sobre aquilo que nós falamos, que é o juramento, sobre as vinganças, né? E o último é sobre o amor ao próximo, quando o Senhor Jesus nos fala, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. E no ouviste o que foi dito, esse é o último trecho, né, dos 6 trechos, que é ouviste o que foi dito. O Senhor Jesus diz, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo. Lembrando, quem está acompanhando os estudos, quando o nosso Senhor fala, ouviste o que foi dito, é porque as pessoas, elas eram ensinadas pelos escribas e fariseus, que tinham as leis, eram eles que ensinavam as pessoas. E eles diziam assim, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E quando o Senhor diz, ouviste o que foi dito, e Jesus diz, eu porém vos digo, Jesus que a palavra disse, ó, não é assim como ele disse. A lei, o ensino é dessa maneira. Lembrando que ele estava mostrando claramente que aquilo que os escribas e fariseus falavam e ensinavam era todo um acréscimo, toda uma distorção. E eu sempre tenho frisado sobre essa questão de acréscimos e distorções da palavra de Deus, que é a mesma coisa que nós temos hoje em dia. Que muitos pastores, muitos pregadores, muitas pessoas, alguns livros as pessoas dizem, ó, é assim, é essa maneira, é isso que Deus quer dizer. Você precisa fazer assim, você precisa ser assim, você precisa fazer isso. Só que se você for na palavra de Deus, ver a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, você vai ver. Mas não é assim. Não é isso que aquela pessoa está dizendo. A Escritura diz dessa maneira. E hoje nós temos o privilégio de ter a palavra de Deus nas nossas mãos. Por isso que nós devemos sempre parar e estudar. E ler a Escritura. E agora nós vamos ver essa questão que os fariseus diziam. Vocês vão amar o próximo e odiar o seu inimigo. Para nós, isso é muito bom, porque nós amamos as pessoas que estão ao nosso redor. Nós amamos as pessoas que nos são próximas e odiamos algumas outras pessoas que nós consideramos inimigos. Nós não, imagina, ele está falando mal de mim, aquele lá é meu inimigo, não quero nem ver. Isso é ódio. Isso é ódio. Muitos que se dizem cristãos e muitos cristãos aplicam esse princípio fariseu na sua vida. Amam o seu próximo, amam as pessoas ao seu redor e odeiam os seus inimigos, aqueles que eles consideram seus inimigos. Leem esse texto, nem percebem que fazem assim. Mas quando nós vamos ler na palavra de Deus, em nenhum momento nós vemos na lei que Deus manda odiar os nossos inimigos. Por exemplo, vamos ver no livro de Levítico 19, 18. Levítico, capítulo 19, versículo 18, diz assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E toda lei que você for ver no Velho Testamento, o Senhor fala sobre amor ao próximo. Sobre amar. Em nenhum momento Jesus diz, odiarás o teu inimigo. É claro que isso é diferente quando você lê o Velho Testamento, quando o Senhor mandava exterminar certos povos, né?
por causa da iniquidade, do tempo daquelas pessoas que se tinham encerrado, é diferente. Aqui é a lei que o Senhor manda de maneira pessoal, que o Senhor fala e ministra ao nosso coração. Então, toda a lei você vai ver a questão de Deus tratando a pessoa. O nosso Deus é um Deus pessoal. E aqui nós vemos os fariseus acrescentando que o inimigo era para ser odiado. E para o judeu, todo aquele que não fosse judeu, que fosse gentio, que fosse do outro povo, era considerado inimigo. Era considerado os cães. Então todo judeu, ele considerava as outras pessoas como cão, como inimigo. Ele não amava as outras pessoas. Eles aprenderam a amar somente as pessoas do povo dele, só aquele que estava junto com ele. Eles já eram um povo separado. E os fariseus, e eles ensinavam, e os escribas, você só vai amar outro judeu, só vai amar as pessoas aqui. Os outros são todos inimigos, vai odiar. Odiar. Era esse os ensinos dos escribas e fariseus. Aí chega o mestre, Jesus, o Senhor Jesus, e diz, não é assim. Vocês aprenderam que devem odiar, mas não é assim. Vocês vão amar os inimigos. Vocês vão orar por aqueles que perseguem vocês. Imagina o impacto das palavras de Jesus para aquelas pessoas quando elas ouviam isso. Imagina o impacto que acontecia na vida delas, que elas aprenderam a vida toda. Eu tenho que odiar, ele é meu inimigo, eu tenho que odiar. E o Senhor chega, não, na lei de Moisés está escrito, você vai amar. E quando você começa a ler o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, aquilo traz um impacto na vida das pessoas. Hoje, da mesma maneira, a palavra de Deus traz impacto na nossa vida. E à medida que nós vamos estudando hoje esse texto, nós vamos ver a nossa vida e que essa palavra realmente, essa tarde, vem impactar a nossa vida. Assim como Deus ministrou ao meu coração, que Deus ministre ao teu coração também essa tarde e que seja um impacto do poder da palavra de Deus na tua vida. E nós vamos ver nesse texto, quando o Senhor começa a dizer, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. No 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Na verdade, nós vemos Deus abençoando todas as pessoas. Porque o trabalho daquele que não é crente é abençoado e o trabalho do crente é abençoado. Quando vem a chuva, quando vem as bênçãos, na colheita, tanto justo e injusto é abençoado. Todas as pessoas que estão aqui, que estão nessa terra, de uma maneira, todas são abençoadas e isso se chama graça comum. Deus abençoa todas as pessoas. Por exemplo, aqui, agora nós estamos esperando a vacina, né, que está vindo. Algumas pessoas vão ser vacinadas, outras vão esperar mais um tempo pela vacina. Mas, por exemplo, todas vão ser vacinadas. Não tem separação, uns vão ser e outros não. E, na verdade, o progresso da ciência, as medicações, as vacinas, é bênção de Deus. É a graça e é a misericórdia de Deus. Então, a misericórdia, a graça, Deus mostra, eu sou gracioso para com todos. Para aqueles que me servem e para com aqueles que não me servem. Todos recebem essa bênção de Deus. É aquilo que nós chamamos
de graça comum. Deus abençoa independente daquilo que as pessoas são. E às vezes, nós como cristãos olhamos, aquele lá é um ímpio, aquele lá não serve a Deus, tomara que dê tudo errado para ele. E dá tudo certo. E nós olhamos a situação, mas como é que dá tudo certo para ele? Como que Deus abençoa ele? Como pode? Ele é um ímpio e olha lá ele prosperando. Isso é graça comum. É a graça que Deus dá. Deus é misericordioso para com todos. Independente daquilo que a pessoa é. Isso é diferente da salvação. Nós já vamos ver. Nós estamos vendo agora sobre a graça comum, sobre a bênção de Deus, sobre todas as pessoas, independente daquilo que elas são. E nós vemos o Senhor aqui nos ensinando que nós, como cristãos, também devemos aprender a amar e tratar bem todas as pessoas, independente do que elas são. Independente se elas são amigas ou inimigas. Se elas nos perseguem, eu devo tratar ela bem. Só que isso para nós, para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, nós olhamos, mas como? Como que eu vou amar aquela pessoa que me persegue? Aquilo lá não é inimigo. Ele nem quer. O que ele puder fazer para me prejudicar, ele vai me prejudicar. Como é que eu vou amar? Eu não vou amar. Só que Jesus disse, não é assim. E esse ensino de não amar, esse ensino de odiar e de tratar mal, é um ensino do fariseu. Muitas vezes nós olhamos os fariseus, nós julgamos os fariseus e somos iguais. Somos iguais aos fariseus. Muitas vezes nos assentamos como os fariseus e como os fariseus questionavam o Senhor, nós também questionamos. Igual aos fariseus. É a palavra que nos mostra e nos revela como nós somos. É a palavra que revela, na verdade, todos os nossos sentimentos e nos mostra o que temos de errado. E é na palavra que nós devemos ir para sermos curados, para sermos sarados, para sermos transformados. Mas como que nós vamos mudar? O que devemos fazer para amar as pessoas como Deus ama, para amar os inimigos? E nós vamos ver alguns princípios. O primeiro princípio é negar-se a si mesmo, que nós vamos ver. O outro aspecto que nós vamos ver é sobre se os outros nos governam ou não. Aprender a viver de maneira que nós possamos realmente amar. E por fim, nós vamos entender que nós devemos ver as pessoas como Deus as vê. O primeiro princípio, a primeira questão é de negar-se a si mesmo. É algo que o Senhor nos diz. Negue-se a si mesmo. Mas para nós entendermos como nós somos, nós primeiro temos que ver se vivemos para nós mesmos. Quando nós vivemos centralizados no nosso eu, nós nos tornamos pessoas excessivamente sensíveis. Às vezes você pensa, eu não sou tão sensível assim. Se você é uma pessoa que, quando alguém te fere, você fica brigando. Quando alguém te diz qualquer coisa contrária,
você fica bravo. Quando você é uma pessoa ciumenta, isso é meu, ninguém pega, eu não empresto. Você está vivendo para ti mesmo. Às vezes nós pensamos que nós não vivemos para nós mesmos. Mas se nós começarmos a analisar, eu sou uma pessoa briguenta, eu sou uma pessoa ciumenta, eu sou alguém que briga pelos meus direitos. Não, mas eu tenho direito. Eu preciso dos meus direitos. Isso é sensibilidade. Isso é uma pessoa que vive para si mesma. Então, a gente precisa se analisar e ver, será que eu estou vivendo só para mim mesma? Será que eu sou sensível? Só que a Bíblia diz que nós devemos aprender a negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Lembra o que o Senhor disse? Quem quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E nós vemos isso quando nós estudamos as bem-aventuranças, a característica do manso. Lembra quem é o manso? Primeiro, Jesus é manso e humilde de coração. E nós devemos ser mansos e humildes de coração. O manso e humilde de coração encontra descanso para a sua alma. Lembra que Jesus diz? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O que é o manso e humilde? É aquele que não fica brigando pelo seu direito. Que ele não tem problema de abrir mão do seu direito. Quando nós estudamos sobre a mansidão, nós lembramos de um personagem chamado Abraão, que estava com seu sobrinho Ló, e quando eles se separaram, Abraão disse para Ló, escolhe para onde você quer ir. Só que quem tinha o direito de escolher era Abraão. Abraão abriu mão do seu direito e disse, Ló, escolhe para onde você quiser ir. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Ló olhou as colinas, olhou os vales e disse, eu vou para lá. Se você ler a palavra, era como o jardim do Éden. Ló disse, eu vou para lá. Abraão disse, então eu vou para as montanhas. Lembram de Moisés? A Bíblia fala de Moisés que era um varão muito manso. Então, ser manso é uma pessoa que aprende a obedecer a Deus e que não tem problema de abrir mão dos seus direitos. Ele não se apega ao seu direito. É meu direito, eu tenho. Jesus não se apegou ao seu direito de ser o Filho de Deus. Antes a si mesmo se humilhou e tomou forma de servo, como figura humana. Então, nós precisamos e não devemos ter medo de ver os nossos pecados. Não tenha medo de ver a tua ira, a tua brabeza, o teu apego às coisas. Você precisa olhar e ver que isso, Senhor, isso é negridão, isso é pecado. E vai aos pés da cruz chorar pelos teus pecados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Lembra, eu disse, ninguém é certinho, nós somos pecadores. Por isso que precisamos de um Salvador. O são não precisa de médico. É o doente que precisa de médico. Aquele que se acha tão certinho, tão correto, ele não vai querer o Salvador. Mas quem se acha que diz Jesus, eu sou pecador, me salva, esse vai ser salvo. Porque reconhece os seus pecados. Então olha e vê se você está vivendo muito para ti mesmo. Então a primeira coisa para aprender a amar as pessoas, como Deus diz, amai os vossos inimigos. É amar aquelas pessoas que tu olha e diz, essa pessoa não me desce. Esse eu não quero nem ver na frente. É essas pessoas que nós devemos amar. Então o primeiro passo, negar-se a si mesmo. Não viva para ti. Viva para Deus. Busque ao Senhor. O segundo aspecto
que nós devemos ver e entender é se nós somos governados por outras pessoas. Como assim ser governados pela outra pessoa? Assim, quando a gente fica ressentido por algo que a outra pessoa faz contra a gente, nós somos governados pela pessoa. Aquele sentimento, aquele ressentimento, aquilo que ela nos fez, aquilo nos governa, porque aquilo toma conta do nosso coração. Estou sendo governado pela pessoa que fez mal para mim. Porque eu fico com ira, eu fico com ressentimento, eu fico com amargura. Quando eu tenho aquilo no meu coração, isso me governa. Estou sendo governado por outra pessoa. Sou governado pelas outras pessoas quando eu fico muito preocupado com o que as pessoas pensam de mim. Ai, mas o que o fulano vai pensar de mim? O que o ciclano vai pensar de mim? Ai, eu tenho que me cuidar, ajeitar tal coisa, porque o que vão pensar de mim? E às vezes, não, eu tenho que agradar, eu tenho que fazer as coisas que agradam essa pessoa, eu tenho que cuidar. Porque o que ela vai pensar de mim? No momento que eu me preocupo com aquilo que as pessoas vão pensar de mim, eu estou sendo governado por aquela pessoa. Então, eu preciso cuidar. Eu me importo muito com o que os outros pensam. Eu preciso me importar, me preocupar com o que Deus pensa de mim. Porque, na verdade, as outras pessoas não nos conhecem. E, aliás, se elas realmente nos conhecessem, elas teriam muito mais motivo para falar mal da gente, sabia? Porque elas iam ver a negridão do nosso coração, ia ver a nossa inveja, a nossa ira, o nosso ciúme, o nosso medo, tudo aquilo de fraqueza que temos dentro de nós. E o Senhor, Ele vê as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas iras, e Ele nos ama. E Ele nos ama, e isso é impressionante. Então não se preocupe com o que as pessoas vão dizer de ti. Se as pessoas vão falar mal, não se preocupe, eu tenho que agradar as pessoas. Nós temos que agradar a Deus. Nós não dizemos, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Só que às vezes nós pensamos, eu tenho que me agradar das outras pessoas, agradar as outras pessoas, para que ela dê assim um sorriso para mim. Para que ela seja gentil comigo. Se eu não agradar, ela não vai ser gentil comigo e também não vai fazer o que eu quero. Nós devemos nos agradar do Senhor. Não vamos mais deixar que pensamentos de agradar os outros nos governem. Então, olha aqui, nós somos governados pelos outros quando ficamos ressentidos e amargurados. Somos governados por aquilo que a pessoa fez. Nós somos governados pelos outros quando nos preocupamos com o que as pessoas pensam. E nós ficamos, e tem uma coisa que nós também devemos olhar e perceber. Se quando nós vemos determinadas pessoas, nós ficamos nervosos ou agitados. Quando a gente vê aquele fulano, sobe um frio, ou sobe uma ira, ou você fica nervoso, ou você fica agitado. Aquela pessoa te governa. Eu sempre gosto de repetir. Não tenha medo de ver os teus erros. Não tenha medo de ver o que está no teu coração. Porque a palavra de Deus, ela é um espelho. E se Deus está falando contigo, você está ouvindo essa palavra e você está pensando, mas eu sou assim, então ser assim é ser governado por outro.
e isso está te afligindo, não se preocupe. Deus quer agir na nossa vida. É isso que Deus quer transformar. Deus quer nos transformar. Então, se você é alguém que quando vê alguém, você fica agitado, você fica nervoso, você é governado por aquilo. E se você é alguém que fica pensando o dia inteiro numa pessoa e fica remoendo e fica pensando, você também está sendo governado por isso. Todas essas coisas temos dentro de nós. Alguns em maior grau, outros em menor grau. Cada um de nós, aqui, no meu coração, eu tenho isso. Você tem isso. Em maior ou menor grau. Só que todas essas coisas são coisas que nos governam. Então, para poder amar as pessoas, eu tenho que entender primeiro o que me governa. Todos esses ressentimentos, essas pessoas, essas situações, o quanto isso está governando o meu coração. Quando eu vejo, essas coisas me governam. Muitas mulheres são governadas, aquelas que são casadas, por aquilo que o marido fala para elas, por aquilo que o marido pensa. Se o marido disser qualquer coisa, se o marido falar qualquer coisa, é um governo, é um jugo terrível na vida dela. E ela diz, mas ele nunca diz nada de bom, ele só me critica, mas olha, e ela sofre, ela chora. Isso é jugo, isso é governo. E Deus quer nos libertar disso. Isso é só Deus para nos libertar. Não é psicólogo que vai te libertar dessas coisas. Psicólogo vai fazer você analisar. Psicólogo, num certo sentido, é muito bom. Mas a libertação interior é só o Espírito Santo de Deus. E se nós formos lermos em Romanos 12 diz, renovai a vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que a nossa mente é renovada? Lendo a Bíblia. Lembrem o Salmo que eu li no início, que eu sempre falo sobre o livro de Salmos. O Salmo sempre tem uma palavra de esperança. O Salmo sempre diz que Deus ouve o clamor do aflito. O Salmo diz, eu estava angustiado, o Senhor me ouviu. O Senhor me colocou os pés sobre uma rocha. O Salmo 23, unges minha cabeça com óleo na presença dos meus inimigos. Deus me unge com óleo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Salmo 91 é um salmo que você está em plena batalha, em plena guerra. Para renovar a nossa mente, nós temos que ir na palavra. Não é em outro lugar. Não é com um pensamento positivo, com coisas positivas. Para renovar a nossa mente, nós precisamos ir para a Bíblia. A palavra de Deus que ela é viva e eficaz. É a palavra de Deus que penetra no nosso coração. É a palavra de Deus que traz cura. É a Bíblia. E o Espírito Santo, ele age na palavra de Deus. É assim que o Espírito Santo de Deus age. Quando você para ler a Bíblia, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia.
quer ouvir a voz de Deus de maneira audível, leia a Bíblia em voz alta. Leia em voz alta. Você vai ouvir a voz de Deus. É a palavra de Deus. Por isso que quando nós paramos e lemos as Escrituras e lemos os Salmos, algo impressionante acontece. Quando nós lemos, Deus fala conosco. Então não fique catando profeta. Não vai em igreja que tem revelação. Eu vou lá porque vou ser revelado. Vai ser revelado por quê? Cuidado com isso. Eu sei o que eu estou falando. Cuidado. Porque a revelação, a palavra de Deus está na Escritura. Escritura. Cuidado com os fariseus que ensinam. É assim. Leia a Bíblia que você vai ouvir Jesus dizendo: eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo, está na Bíblia. Então, precisamos ser transformados, ser renovados. Então, primeiro aspecto para a gente aprender a amar as pessoas é negar-se a si mesmo, ser manso e humilde de coração, procurar ver o que nos governa. As pessoas, as situações, os nossos sentimentos. Vamos para a Escritura. Vamos pedir: Senhor, me liberte. Eu quero ser governado por Ti, pelo Teu Espírito. Não por sentimento de amargura, não por preocupação com o que os outros vão pensar de mim. Eu quero me preocupar, Senhor, com o que Tu pensas de mim. E o último aspecto para a gente aprender a amar as pessoas, nós devemos ver as pessoas como Deus as vê. Como Deus vê as pessoas? Quer saber como Deus vê as pessoas? Efésios. Quando nós vamos ler aqui no livro de Efésios 2, Efésios capítulos 2, nós vamos ver assim, ó. Eu vou ler o versículo 1. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Todos nós andávamos mortos. Assim Deus vê as pessoas. Todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por isso que Jesus disse: eu vos dou vida. E essa vida, e é esse novo nascimento que Deus nos dá, que o cristão tem. Mas aquele que não é salvo, aquele que não é cristão, ele está morto. Ele pode ser uma pessoa boa, uma pessoa correta, mas ele é uma pessoa morta, espiritualmente morta. E todos aqueles que são mortos, espiritualmente mortos, aqueles que não são salvos, que não têm nova vida, para onde é o caminho deles? Para o inferno. Não é as pessoas más que vão para o inferno. É as pessoas que não creem em Jesus. Todo aquele que não crê, a Bíblia diz, já está condenado. Por isso que nós chamamos de incrédulos. Incrédulo não é o ateu. O incrédulo é todo aquele que não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, aquele que não foi salvo, aquele que não foi redimido. Todas essas pessoas, esse é o incrédulo. Então nós temos que aprender a olhar com um olhar de misericórdia.
como Deus vê as pessoas. Quando nós começarmos a ver as pessoas que não são salvas como incrédulos, com uma perdição eterna, Deus se compadece dela. Por acaso você não se compadece de uma alma que está indo para o inferno? Nós falamos às vezes tanto, eu tenho que ganhar almas, eu tenho que pregar. Que alma que você tem que ganhar? Às vezes a alma do teu marido, que vai para o inferno. Às vezes a alma da tua esposa, a alma do teu filho, a alma do teu amigo, a alma do teu chefe, a alma daquela pessoa que vai na igreja junto contigo. Nem todas as pessoas que vão na igreja são salvas. Nós devemos aprender a olhar as pessoas como Deus as vê. Se você começar a olhar e ter compaixão e ter misericórdia, você sabe, eu fui perdoado, eu alcancei misericórdia, começa a ver as pessoas assim. Olha as pessoas dessa maneira. Porque olha, quando nós lemos aqui Efésios, o que diz, como que as pessoas andam? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Uma pessoa que não é salva, que não é crente, como que ela vai andar? Ela vai fazer coisas erradas, ela vai falar mal dos outros, ela vai perseguir quem que ela persegue? O cristão. O cristão pode fazer tudo certinho no trabalho, ser corretíssimo, fazer tudo certinho. E o ímpio, só faz coisa errada. Mas quem que o chefe vai perseguir? Às vezes, o cristão, não o ímpio. Mas por que ele vai perseguir o cristão? Simples. O chefe também não é crente. Está debaixo da ação do espírito da desobediência, debaixo da ação de Satanás. Quem que o diabo vai perseguir? O servo dele? Não, o diabo vai perseguir o cristão. Então nós temos que entender isso. No momento que nós começarmos a entender essas coisas, nós vamos ter compaixão. Porque antes, nós também éramos filhos da ira. Se nós lermos aqui, o capítulo 2 de Efésios, leia hoje o capítulo 2 de Efésios. Você vai ver o Senhor dizendo, você também era assim, como também os demais. E eu tive compaixão de ti, e eu te salvei. Deus nos salvou não porque nós éramos bonzinhos, porque ninguém é bom. Nós somos maus. Deus nos salvou pela graça, pela bondade, pela misericórdia dele, por nos amar. Quando nós começarmos a entender essas coisas, nós vamos começar a aprender a amar os outros. Isso é algo, gente, que é Deus que nos ensina, é o Espírito Santo que nos ensina. Não é de nós mesmos, não é uma decisão. Não, então agora eu vou começar a amar. Não é. Dobra os joelhos. Pede, Senhor, transforma a minha vida. Nós temos que aprender a olhar para Jesus e pedir para o Senhor. E lembrar sempre que em todas as situações, Deus está aí. Deus olha a nossa vida e Deus olha a vida do outro. Nós temos que entender que nós estamos sempre na presença de Deus. Sempre na presença de Deus. Isso tem que mudar o nosso procedimento. Mas agora eu queria falar algo que vai te ajudar muito na questão sobre amar os inimigos, orar por aqueles que vos perseguem. Porque nós confundimos muito amar e gostar. Gostar das pessoas é uma coisa, amar é outra. E Deus disse
que nós devemos amar os nossos inimigos. Deus não diz que nós devemos gostar dele. É diferente. Gostar é algo peculiar nosso. Gostar, tem pessoas que nós gostamos mais e tem pessoas que gostamos menos. Tem pessoas que nós temos mais afinidade e tem pessoas que nós temos menos afinidade. Nós não gostamos de todas as pessoas. Nós gostamos do círculo das pessoas que estão perto de nós. É dessas pessoas que nós gostamos. Nós não gostamos de todas as pessoas. Mas amar é diferente. Amor não é sentimento. Amor é atitude, independente de gostar ou não. Se nós olharmos em 1 Coríntios 13, você vai ver a definição de amor. Que tudo suporta, tudo espera, tudo crê, que ele não se ensoberbece, que ele não fica com raiva. O amor são decisões. O amor é algo diferente. E o amor é algo que Deus derrama em nosso coração. Que a Bíblia fala, o amor de Deus é derramado no vosso coração. É Deus que nos capacita a amar. Gostar não, gostar é algo natural do ser humano. Que eu vou gostar ou não vou gostar. Que eu vou simpatizar, é algo natural. Diferente de amar. É algo que o Espírito Santo de Deus derrama. É algo sobrenatural. É a atitude que nós tomamos. E nós vamos ver e entender claramente o que é amar. Tem um exemplo fantástico na Escritura. É a parábola do bom samaritano, não é do filho pródigo, mas do bom samaritano em Lucas 10. A parábola do bom samaritano é uma parábola impressionante. Porque samaritanos e judeus se odeiam. Judeu odeia samaritano. E para o samaritano, o judeu é o seu pior inimigo. Então, nós vemos o Senhor contando essa parábola, quando os fariseus perguntam sobre o mandamento e perguntam, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo, Senhor? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Que vinha um homem que descia de Jerusalém para Jericó, provavelmente era um judeu. Descia de Jerusalém e ia para Jericó. Foi assaltado, estava lá, foi agredido, estava lá caído no caminho. Passou 2 judeus, o sacerdote e o levita. 2 judeus passaram, olharam, não fizeram nada. Mas passou o samaritano. Como eu disse, provavelmente aquele homem que estava lá caído na beira do caminho era um judeu. O samaritano foi lá, teve compaixão, pegou o homem, cuidou das feridas dele, levou ele na hospedaria, pagou a hospedagem, disse, cuida dele. Se precisar de mais alguma coisa, depois eu pago. Não envolvia sentimento, mas compaixão, misericórdia. Isso é amar. Isso é amar os nossos inimigos. Isso é amar aqueles que nos perseguem. É esse amor que Jesus fala. É desse amor. Nós não devemos ficar em volta só de vós mesmos. Quando nós lemos aqui, em Mateus, quando nós estamos lendo, no versículo 46, porque se amardes os que vos amam, que recompensa que vocês têm? Não fazem os publicanos também o mesmo? Eles amam só aqueles que amam eles. Tipo assim, eu só ajudo os que me ajudam, só ajudo as pessoas ao meu redor. Eu não vou ajudar aquele lá. Imagina que ele só faz mal para mim. Eu não vou, se alguém pedir recomendação dele, eu não vou dar. Eu vou dizer, não pegue fulano. Mesmo sabendo que ele é um bom profissional,
eu vou dizer, não pegue. Você é crente? Amar é tomar atitude. Não interessa que a pessoa te persegue. As pessoas vão nos perseguir. As pessoas vão falar mal da gente. Está nas bem-aventuranças. Se você é cristão, você vai ser perseguido. Se você é cristão, se você é filho de Deus, as pessoas vão falar mal de ti, não se preocupe. Só que a Bíblia diz que nós vamos ter galardão. Mas quando as pessoas falarem mal, eu vou dobrar o meu joelho e dizer, Jesus, tem misericórdia dessa pessoa. Senhor, ele não te conhece. Ele vai na igreja, porque às vezes quem fala mal da gente é as pessoas da igreja. E você vai dizer, Senhor, ele vai na igreja, mas ele não conhece essa porção da tua palavra. Abre o entendimento dessa pessoa. Tem misericórdia dela, Senhor. O que a pessoa fez me machucou. Se às vezes quem fala mal de ti é o teu marido, ore por ele. Se às vezes quem te machuca é o teu filho, ore por ele. Ore. Orai por aqueles que vos perseguem. Abençoai. É assim quando termina o 48, ó. Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Quando nós entendermos isso e buscarmos isso e dizer, Senhor, eu quero mudar. Senhor, transforma a minha vida. Muda a minha vida. Deus é que transforma. O Espírito Santo de Deus muda. E é a palavra de Deus, quando nós lemos, que traz mudança no nosso coração. E se nós somos salvos, se nós realmente fomos salvos, nascidos de novo, o poder da palavra de Deus vai penetrar e transformar. E nós vamos aprender a amar os nossos inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. É assim que nós estudamos, quando a nossa justiça excede em muito a dos escribas e fariseus. A justiça dos escribas e fariseus é odiai o vosso inimigo. A justiça de Deus é amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. Se você está ouvindo essa palavra e no início você foi confrontado no teu coração, mas agora você vê no teu coração uma chama de esperança, Senhor, eu quero ser assim. Eu vou te dizer, isso é sinal que você é salvo, que você nasceu de novo, que Jesus, a obra da cruz, realizada na cruz do Calvário, ela está no teu coração. É isso que mostra se uma pessoa é ou não filho de Deus. É isso que mostra. E se você quer realmente ser filho, caminhar nessa terra em direção ao céu, leia a Bíblia, dobre os joelhos e peça que o Senhor transforme a tua vida. Não seja mais governado pelos outros. Não seja governado pelos seus sentimentos. Seja governado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus possa te abençoar essa tarde. Que o Senhor possa te fortalecer essa tarde. Que a palavra de Deus penetre com poder na tua vida. Eu te convido agora a orar comigo. Senhor Jesus,
Deus de todo poder, que está aqui, que ouve a nossa oração. Nesse momento, Senhor, eu peço que pessoas sejam curadas no seu interior. Aquela pessoa, Pai, que estava machucada, magoada por causa de perseguição e de palavras, que nesse momento seja curada, seja transformada. Que a tua paz penetre no coração. Senhor, o teu sangue que nos limpa e purifica de todo pecado, penetre no coração dessa pessoa. Que haja cura, que haja restauração, que haja salvação, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer, que essa palavra penetre no teu coração e que Deus venha abençoar a tua vida. Em nome de Jesus, e até a próxima quinta-feira com a nossa live da tarde. Que Deus te abençoe.